E mais um jogador saiu do Mengão queridão. Gabigol vai fazer reunião para pedir ao Flamengo para ir para o West Ham. Reunião mesmo tem o Flamengo com o Arrascaeta para decidir finalmente se ele fica ou não fica. E a situação de 3 zagueiros sobre o Flamengo: Pablo Mari, Carlos Salcedo e Gabriel Paulista. Tudo isso eu vou falar com vocês nesse vídeo agora, mas antes, dá um tempinho aí para eu rodar aquela propaganda do OneFootball. É rapidinho, é pai bola. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver tudo o que acontece com o Mengão queridão em tempo real. Além disso, podemos acompanhar também o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Dia 14, nós teremos Borussia e Freiburg pelo campeonato alemão. Tudo isso, pessoal, é de graça. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo. Molinho, molinho, tem para iOS e Android. Clicando no link que está aqui embaixo, você ajuda o nosso canal a continuar com essa parceria incrível do OneFootball, que tem o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E aí, meus amigos e minhas amigas rubro-negras, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva clicando nesse botãozinho vermelhinho que tem aí. Assim você fortalece a nossa família e faz com que o nosso canal possa permanecer aqui por muito mais tempo, trabalhando com muito amor, carinho e honestidade por você. Eu peço também para que você deixe o seu like e, é claro, compartilhe os nossos vídeos, recomende o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras. Assim a gente pode crescer cada dia mais. Nação, tem um monte de tópicos aqui do meu ladinho separado para falar para vocês. Tem a questão do Gabigol, tem a questão do Arrascaeta, tem a questão do Pablo Mari, tem a questão do Carlos Salcedo, que o meu amigo Júlio Miguel Neto bem trouxe, que o Flamengo pode ir atrás do jogador e conversar para, quem sabe, fazer uma proposta por ele. Tem muita coisa para a gente conversar nesse nosso vídeo aqui. Eu vou começar com o seguinte: Pires da Mota não é mais jogador do Flamengo. Ontem o jogador esteve na Gávea à noite para assinar sua rescisão contratual e deixar o Mengão queridão finalmente. Só para vocês terem uma ideia, a passagem do Pires da Mota pelo Flamengo custou aos cofres rubro-negros quase 40 milhões de reais. Isso somando a compra dele, com luvas, com os salários que ele recebeu, com tudo isso, quase 40 milhões de reais. E o Flamengo não se beneficiou nem um pouquinho com a passagem dele por aqui. Eu diria, sim, sem sombra de dúvidas, que foi uma das piores contratações do Flamengo de todos os tempos. E a gente não aproveitou o jogador nem por um segundo. Ele jamais mostrou pelo Flamengo um futebol que valesse o tamanho do investimento que o clube fez nele. Nada contra a pessoa do jogador, tá? Tenho certeza que deve ser uma pessoa excelente, mas para o Flamengo foi uma passagem totalmente apagada, onde o estilo de jogo do Pires simplesmente não se encaixa com o estilo de jogo do Flamengo. Tanto não se encaixa que ele nunca conseguiu jogar com nenhum treinador no Flamengo. O Flamengo é um time ofensivo e precisa de volantes que saibam sair jogando, que sejam velozes na conexão, defesa, meio de campo, e são coisas que o Pires da Mota não sabe fazer. Mas águas passadas não movem moinhos. O Pires, então, oficialmente não é mais jogador do Flamengo, assim como o César. O César se despediu hoje através das suas redes sociais da nação rubro-negra. Agradeceu bastante por tudo que viveu no Flamengo, ele que é cria nossa e agora está deixando oficialmente o clube. A partir de hoje, ele não faz mais parte do clube de regatas do Flamengo. O destino do goleiro deve ser o Curitiba, que tinha interesse nele, mas o único problema do Curitiba com o goleiro era a situação do Flamengo querer ficar com um percentual dele. Para liberá-lo agora, o Flamengo queria um percentual, coisa que o Curitiba não estava concordando. Se não concordasse em deixar o percentual, o Flamengo só iria liberá-lo em abril. Mas prevaleceu o bom senso e o jogador acabou se liberando do clube agora. E com isso, ele deve ser goleiro do Curitiba. Olha, pessoal, eu tenho um carinho muito grande pelo César. Eu acho que ele não é goleiro para o Flamengo, mas é um menino muito bom, muito trabalhador, sempre cumpriu com as suas obrigações dentro do Flamengo e eu vou passar a torcer por ele
lá no Curitiba. E ele pode ter uma trajetória muito parecida com o Wilson, outro goleiro que saiu das categorias de base do Flamengo e vingou no Curitiba. Teve uma grande passagem pelo Curitiba, jogou muito lá no Coxa. E ele vai ser companheiro, isso se já não saiu alguma negociação, né? Mas ele vai ser companheiro de outro goleiro ex-Flamengo, do Alex ou Muralha, que até a última vez que eu vi tava lá no Curitiba, mas escrevem aqui pra mim nos comentários, o Muralha ainda tá lá no Curitiba? Coloquem aqui pra mim que eu não tenho certeza, acho que tava, mas de repente já até saiu de lá, mas enfim, vou torcer e vou acompanhar o César nessa luta nova dele lá no Curitiba, tomara que ele tenha muito sucesso, tomara que ele consiga muitos títulos e se firmar de vez como um bom goleiro, porque ele é um bom goleiro, ele pode ser titular do Curitiba assim, pra mim ele é muito melhor do que o Muralha, por exemplo, pro Flamengo não dá, o grau de exigência tá muito lá em cima, mas pra maioria dos clubes aí no Brasil ele pode ser titular tranquilamente sim, tá? Bom, será que vai rolar mesmo a reunião do Gabigol pedindo para ele sair do Flamengo e ir para o West Ham? Será que isso pode acontecer mesmo? Tá, segura aí mais um pouquinho. Ah, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Bora se inscrever no nosso canal, porque aí você ajuda muito no crescimento do nosso canal para que a gente possa continuar vindo, trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês. Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que foi o treino de ontem do Mengão Queridão sobre o comando do Paulo Souza. Ontem, inclusive, o Flamengo utilizou durante o treino o telão, o famoso telão do Paulo Souza, onde ele passou muitas explicações, onde ele mostrou aos jogadores a movimentação que ele queria que fosse feita. Tudo isso ele já conseguiu fazer no treino de ontem. Então espia aí, confiram aí como que foi o treino de ontem do Mengão Queridão. O treino de Paulo Souza mais uma vez surpreendeu positivamente a todos que assistiam, inclusive ao grupo de jogadores do Mengão Queridão. Sua metodologia é muito parecida com a metodologia utilizada pelo Jorge Jesus, apesar de aplicar algumas situações diferentes do primeiro português de 2019, ainda assim, ele é muito ligado nos detalhes, na composição dos jogadores no meio de campo, na ocupação de espaços. Quem surpreendeu positivamente também foi Everton Ribeiro, que voltou com números muito melhores do que os números da pré-temporada de 2021. Inclusive, Everton Ribeiro e Gabigol foram convocados para a seleção brasileira. Era aquilo que eu falei para vocês, não fazia sentido o Gabigol antecipar o retorno das suas férias para não visar a seleção brasileira. Todo o trabalho foi feito pensando na seleção brasileira. E nesta quinta-feira, o técnico Tite convocou o Gabigol e voltou a convocar também o Everton Ribeiro. Gabigol, inclusive, goza de muito prestígio na seleção brasileira, que viu com muitos bons olhos o retorno mais cedo dele, a programação que ele fez para estar fisicamente bem, o peso. Os caras estão de olho no atacante rubro-negro e gostaram muito do que viram desde a sua reapresentação no Flamengo. Os jogos da seleção brasileira serão nos dias 27 e 1º de fevereiro. Portanto, nós já temos aí 2 desfalques confirmados: Everton Ribeiro e Gabigol. A Fabrício, mas não tem jogo nesse período. Sim, mas tem treino, tem pré-temporada, tem essa parte de conhecer o trabalho do Paulo Souza, de se encaixar no trabalho do Paulo Souza. E os 2 jogadores são peças chaves, ainda mais se a gente parar para pensar que o Gabigol, por exemplo, pode ser utilizado num novo esquema tático, jogando com 3 atacantes, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Então essa parte desse início de ano de pré-temporada seria essencial para o Gabigol participar, mas infelizmente, mais uma vez, por uma data FIFA obrigatória, 2 na verdade, o Flamengo vai perder aí essa preparação de Everton Ribeiro e Gabigol. Muito provavelmente vai perder também Maurício Isla e Arrascaeta nessa pré-temporada do Flamengo, o que eu acho ser muito ruim, mas coloque aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. E aí, eu já vou emendar com vocês a situação do Gabigol. Se espalhou de tal maneira, da tarde de ontem para agora, um boato de que haveria uma reunião no Flamengo para tratar da saída do Gabigol
para o West Ham. Como vocês sabem, o West Ham fez uma proposta ao Flamengo de 1 ano e 6 meses de empréstimos do Gabigol, onde o West Ham pagaria 6 milhões de euros. O Flamengo prontamente não aceitou. Daí, o Gabigol iria com seus empresários pessoalmente conversar com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, com o presidente Rodolfo Landim, para pedir a liberação dele, porque ele gostaria muito de jogar no West Ham. Vocês acreditaram nisso? Não tem nada disso, pessoal, pelo menos não por enquanto. Essa loucura do Gabigol ainda não passou pelo Flamengo. Essa reunião não tem data marcada, nem sequer tem como acontecer. Pelo que eu apurei dentro do Flamengo, isso não tem pé nem cabeça. Nenhum dirigente consegue imaginar um pedido do Gabigol para ser liberado por empréstimo para jogar no West Ham. Sequer um pedido do Gabigol para deixar o Flamengo é cogitado. O Gabigol é muito feliz no Flamengo, ele pode sair sim, nação, mas ele vai, se tiver que sair, vai ter que ser por uma boa proposta e o Flamengo baterá o martelo e não o jogador. Então, até onde eu tenho conhecimento e consigo apurar, não há nada de reunião do Gabigol com dirigentes rubro-negros para pedir a saída dele para jogar no West Ham. O que tem é o Gabigol e o Everton Ribeiro convocados para a seleção brasileira. Aí eu queria entrar com vocês num assunto que diz respeito à zaga do Flamengo. 3 jogadores, Pablo Mari, Salcedo e Gabriel Paulista, estão em pauta agora no Flamengo, tá? Pablo Mari deve estar saindo do Arsenal e indo por empréstimo para o Udinese, substituir o ex-zagueiro rubro-negro Samir, que deixou a equipe da Udinese e foi jogar na Premier League. Então essa operação pode acontecer. Ela acontecendo, ela prejudica diretamente o Flamengo. Espia só, o Flamengo fez uma cláusula contratual quando vendeu o Pablo Mari para o Arsenal, onde o Arsenal deveria pagar 1 milhão de euros para o Flamengo sempre que o Pablo Mari completasse 10 jogos. O Pablo Mari conseguiu completar 20 jogos, então o Flamengo recebeu 2 milhões de euros. Essa cláusula seria válida até chegar no montante de 8 milhões de euros. Se o Pablo Mari realmente for emprestado, essa cláusula vai perder valia e o Flamengo vai deixar de receber 6 milhões de euros nessa situação dessa cláusula, que é ruim. O bom mesmo é o Flamengo ganhar dinheiro. Sobre o Carlos Salcedo. Carlos Salcedo é um baita de um zagueiro, tem 28 anos. Gente, é um baita de um zagueiro mesmo, tá? É um zagueiraço. O Flamengo pode ter perdido a oportunidade de contar com ele, eu expliquei um pouco no vídeo hoje de manhã e vou explicar agora. O Carlos Salcedo está com seu contrato terminando com o Tigres e já avisou que não vai renovar. O Palmeiras teve interesse, mas parece aí que um problema de ruído nas conversas entre os empresários acabou dando ruim e o Palmeiras desistiu, contratou o Murilo, ex-Cruzeiro. Daí o Carlos Salcedo ficou livre na pista, mas a diretoria rubro-negra até então não tinha ido atrás do Carlos Salcedo. Ela vai ir agora, ela ainda não foi, ela ainda vai atrás do Carlos Salcedo. Só que nesse intervalo, o Toronto FC, time da MLS, foi com tudo para cima do Carlos Salcedo. O Carlos Salcedo já jogou na MLS e vê com bons olhos um retorno para lá. É claro que o nome do Flamengo pode pesar, se eles usarem o nome do Flamengo aí na jogada pode pesar para conseguir a contratação do zagueiro. Só que internamente no Flamengo se discute muito a questão da convocação do Carlos Salcedo. O Flamengo perderia não 4, mas 5 jogadores para as 12 datas FIFA que tem ao longo desse ano. E o Carlos Salcedo estava sem ser convocado para a seleção mexicana desde agosto do ano passado. Isso porque, durante a Copa Ouro, ele teve uma discussão muito ferrenha com a comissão técnica do Tata Martino, que é o técnico da seleção mexicana. Então o castigo dele foi não ser convocado durante todo o segundo semestre. E ele não foi mais convocado. Só que o Carlos Salcedo fez uma ligação via uma chamada, de vídeo para a comissão técnica e para o técnico Tata Martino e pediu desculpas. Então,
tá para sair nos próximos dias a convocação da seleção mexicana para disputar os jogos contra 3 seleções, contra a Costa Rica, o Panamá e a Jamaica. E o Carlos Salcedo deve ser uma das novidades do técnico Tata Martino para esses jogos. Com isso, internamente no Flamengo, vai haver mais resistência ainda em cima do nome Carlos Salcedo. Já existe um pouco por causa dessa questão dele ser convocado, mas estava sendo amenizado porque ele passou 6 meses sem ser convocado, mas deve voltar agora. Daí o Flamengo pode se ver num grande momento da temporada, sem o Rodrigo Caio, porque a gente não pode contar muito com ele, sem o Salcedo, sem o Davi Luiz. E aí como é que a gente fica? Com Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga. Então há uma resistência dentro do Flamengo com relação ao nome do Carlos Salcedo. E como existe essa resistência ao nome dele, o nome do Gabriel Paulista, que hoje está no ex-time do Diego Alves, ganha força no Flamengo. O Gabriel Paulista vem perdendo espaço no Valência. Desde o dia 30 de outubro do ano passado, que o atleta sequer está sendo relacionado para as partidas. Então o empréstimo dele pode se tornar viável para o Flamengo. Em caso do Flamengo não conseguir a contratação do Salcedo, seja por conta do Toronto FC ter chegado primeiro na frente do Flamengo, seja por essa resistência que existe dentro do Flamengo, por conta dessas convocações que o zagueiro vai receber, o Flamengo pode sim tentar a contratação do Gabriel Paulista. Pessoal, essas foram então as primeiras informações da tarde desta quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, que eu tenho para passar para vocês. Eu reforço o pedido pela sua inscrição para que você recomende o nosso canal em todas as suas redes sociais e até de boca a boca também. Encontrou com um amigo aí na rua? Fala para ele do nosso canal, vocês não têm noção como que vocês ajudam no nosso crescimento. Deixa o seu like, fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negra!